Boa noite a todos, obrigado. Eu vou falar um pouco sobre a questão do LTIP. Tá? Aqui a gente montou um fluxograma onde basicamente divide a edificação em duas etapas. Né? Aquelas edificações que têm 5 anos, até 5 anos da data de habite-se, que o que preconiza é o código de edificações, e para aquelas edificações que têm acima de 5 anos, que é o famoso LTIP. Então, basicamente, aquela divisão do condomínio que tem até 5 anos, o que normatiza é o código de edificações, onde ali o construtor ele vai fornecer para o condomínio, para o síndico, um manual de uso, onde tem todas as responsabilidades e os serviços que têm que ser feitos periodicamente para que não tenha perda da garantia. E agora, já passando para a questão do laudo de inspeção predial, o LTIP, é uma lei municipal, né, onde todos os condomínios acima de 5 anos eles são obrigados a atender essa lei, e para quem não obedecer essa lei, está no site da prefeitura, a multa é R$ 8,00 por metro quadrado. Então, qual é o principal objetivo da inspeção predial? É garantir a segurança dos usuários que frequentam a edificação, né, as áreas públicas e o meio ambiente. Identificando as irregularidades, né, anomalias e falhas construtivas ou de uso, avaliando o desempenho e classificando quanto ao grau de risco. E com isso estabelecer providências, né, e responsabilidades. Ao vivo tem esses probleminhas. Alô? Voltamos? Então, lá. Então, e quais são aqueles edifícios que não têm a obrigatoriedade da apresentação desse laudo? São edificações unifamiliares e também aquelas edificações multifamiliares até 2 pavimentos. Essa daí, elas estão isentas de apresentar esse laudo. Então, o que é o laudo em si? Né? É um check-up, é um verdadeiro check-up da edificação, onde são avaliados todos esses itens. Tá? O responsável técnico, o engenheiro ou arquiteto, ele tem que avaliar esses itens, os elementos estruturais aparentes, sistema de vedação, externos e internos, revestimentos, incluindo fachadas, esquadrias, impermeabilizações, instalações hidrossanitárias, elétricas, geradores e coberturas. E um dos itens aqui é o PPCI. E o LTIP ele não isenta a responsabilidade da apresentação de outros tipos de laudo que tem a obrigatoriedade de ser apresentado, que é o laudo técnico de proteção contra incêndio, laudo de estabilidade estrutural e licenças de elétricas e elevadores. E cabe ao responsável pelo LTIP a informação, colocar no laudo, né, se a edificação apresenta esse tipo de laudo ou não. Então, basicamente, ele é dividido em 3 etapas. Pode acontecer de chegar num condomínio, o condomínio não tem nenhum tipo de patologia. Então, nesse caso, é emitido o laudo inicial e conclusivo. Né? Uma outra situação que acontece, que é o mais normal, não existe, na minha opinião, edificação sem patologia. Né? O que ocorre é se ela é grave, se é crítica, regular ou não. Então, é feita a inspeção, são apontadas as patologias
classificando quanto ao grau de risco e é dado um prazo para a regularização dessas patologias. Depois de passado as obras de adequação, enfim, pode ser emitido laudo conclusivo, né, onde aquelas orientações fornecidas no laudo inicial, elas foram atendidas. O formulário, só para exemplificar para vocês, que a gente tem que preencher ali a questão de se tem risco estrutural sim ou não, se tem elevador, se atende à norma de elevadores, se tem marquise, a descrição do pavimento, o tipo de ocupação, né, se é comercial, residencial, e se apresenta patologia sim ou não. É o mesmo formulário, só que com recomendações, né? E aí sim são elencados todas as patologias, classificação ao grau de risco, se é médio, regular ou crítico, e qual é o prazo para a correção dessas patologias. Então aqui são alguns exemplos, por exemplo, casa de máquinas, de elevador, com umidade vinda da laje de cobertura, fachada. Uma situação de terraço também, que acabou acarretando no apartamento de baixo a rede elétrica. Né? Algumas questões, muitas vezes, o pessoal não se atenta à questão de para-raio. Para-raio é uma coisa muito importante. E não é só porque tem um para-raio que está seguro, né? Então tem a questão do para-raio, né, Franklin, e a questão de iluminação de sinalização aérea. Nesse caso aqui, só estava com uma luminária. E era um dia nublado, era final de tarde, e não acendeu essa iluminação. E outras situações aqui, a gente está muito acostumado a ver gambiarra, né? Painel fora de norma, fio totalmente irregular. Alguns exemplos de início. Eu costumo dizer que a edificação, igual ao nosso corpo, ela dá sinais, né? Então ela vai avisando, é um estufamento de plaqueta, por falta de tratamento na junta de lotação, entrou umidade e está iniciando o desplacamento. Nessa situação a gente teve que interditar a área para o condomínio poder fazer o reparo. Aqui uma outra situação também em fachada, que iniciou com uma inspeção nesse condomínio, onde inicialmente a umidade aparentemente só estava no quarto andar, nesse apartamento de 401, e depois no 10º andar. E depois foi feito, a gente começou a desconfiar, e se verificou que existia muitos pontos com problema, som cavo, e se resolveu ensaiar, fazer o teste de arrancamento, e se verificou que toda essa fachada aqui estava condenada. Se a gente está acostumado a ver também, muitas vezes, a questão da troca do uso, né? O cidadão aqui pegou o terraço dele e encheu de planta aqui, vaso e etc. E a laje começou a fissurar e começou a infiltrar o apartamento de baixo. Então, é um indicativo pela troca do uso, né? Ele tinha um terraço e resolveu fazer uma floresta aqui, prejudicando a estrutura do prédio. Outras situações também que a gente está acostumado a ver é a interferência de terceiros, né? Pessoal de ar-condicionado, fazendo a instalação dele, mas criando problemas para o condomínio, para o síndico, né? Perfuração de laje para passagem de tubulação, perfuração da manta que ancora entre a laje e a fachada. Enfim. Aqui, muitos síndicos falam, mas a prefeitura não tem gente suficiente para notificar ou para autuar. Esse aqui é um exemplo que chegou para mim no final do ano passado, que a prefeitura ela pega vias principais, Farrapos, São Pedro, e faz a varredura. E nisso daqui esse cliente ele foi autuado
em unidade financeira municipal, né, a UFM, que no caso aqui na época estava R$4, se eu não me engano. Ele tomou uma multa de, eu acho que era 300 de alguma coisa. Então, muitas vezes, a gente se pega nessa situação, por exemplo, suporte de ar-condicionado oxidado, né? Então, isso daqui é uma situação de risco e pode cair. O pessoal, é recomendada a remoção e a troca do suporte. Nessa situação aqui, na tela de repente não apareça, mas essa fachada ela já está cheia de umidade, né? Pela falta de rejunte, enfim, está toda mapeada. Então, muitas vezes com drone a gente consegue acessar locais de difícil acesso e consegue uma leitura melhor da situação, né? O principal objetivo da norma, que nem a gente falou no primeiro slide, é a questão de segurança, né? Análise de risco. Então, tudo que a gente puder eliminar, minimizar de risco, é melhor. E não só a questão que todo mundo enxerga, muitas vezes, a questão um painel elétrico que está com problema, um para-raio que não funciona, que não tem continuidade, enfim. E outra questão que eu gostaria de passar para vocês, que tem a NBR 16280, que ela trata da gestão e reforma em condomínios. Isso daqui, muitas vezes, o pessoal acha que não pode vir não dar problema, não é lei, mas ainda não é lei, mas ela pode vir a ser utilizada como uma perícia judicial lá na frente. Ou seja, se o síndico for negligente e não cobrar daquela pessoa que está fazendo uma reforma no apartamento, o RT ou a RIT, ele pode ser responsabilizado futuramente. Então, aqui uma série de serviços que geralmente se fazem nos condomínios, nas unidades internas, que é importante cobrar do responsável técnico, RT ou RRT, no caso dos arquitetos. Então, tudo que tiver troca de revestimento com uso de martelete, ou remoção de parede, ou acréscimo de parede, é importante ter um projeto e o RT de execução desse projeto. Então, assim, o que eu gostaria de passar para vocês? Resumindo, o que é inspeção predial? É uma ferramenta de gestão para os síndicos e administradores que, além de atender uma lei municipal, ela vai economizar tempo e dinheiro, né, reduzindo as urgências e facilitando o planejamento do prédio, do condomínio, que é uma empresa, não deixa de ser, a longo prazo, médio e curto prazo. Tá? Então, passo a palavra para a Cristiane.